Como era o ESG quando era tudo mato? Vamos conversar aqui numa trilha com Luzia Hirata. E aí, quando você começa a incorporar a avaliação de aspectos ambientais e sociais, você cria ali uma nova forma de fazer uma avaliação de empresa. Eu acredito que as empresas, vão melhorar processos, pode ser a duras penas, a gente pode ter muitas decepções pelo caminho, mas assim, não tem jeito, A gente tem que estar muito resiliente em relação a isso. O podcast Dá Tempo tem patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Este episódio do podcast Dá Tempo teve suas emissões de carbono compensadas com apoio da Mangtech. Bem-vinda, Luzia. Desde os primórdios, Assim como os incas e maias faziam ESG. Exato. Bom, Luzia, antes aqui do nosso papo, eu quero lembrar aqui o nosso público de se inscrever no canal, de curtir o episódio, ativar o sininho, porque aí você fica recebendo esses conteúdos e ajuda a gente também a divulgar, para mais gente receber esse material. E quero também agradecer ao nosso patrocinador da primeira temporada, a Fundação José Luiz Setúbal, tá? Que está aqui nos contribuindo para viabilizar esse nosso projeto, tá bom? Bom, então, Luzia, finalmente, Finalmente. Então, trazendo um comentário aqui, eu conheço a Luzia há 4 anos, conheci ela durante a pandemia, quando o curso de pós-graduação da SPM em ESG estava sendo formado, E aí eu convidei a participar como docente e ela lá continua. Já fizemos alguns projetos, Luzia? Já, vários, educação juntos, Então, muito legal contar com a sua participação lá. E finalmente aqui também, que estou aqui em São Paulo, e aí estou podendo fazer esse projeto. Então, assim, Luzia, a gente vai entender esse papo aí de por que ela está disso aqui desde quando era mato. Luzia é gerente ESG no Santander Asset Management, já trabalhou em consultorias especializadas em sustentabilidade, tais como Resultante, BSB Consulting e PwC. Tem mestrado em Economia e Finanças pelo INSPER, é engenheira química, E ela tem uma bio assim muito sucinta, muito modesta, mas ela já tem uma estrada muito legal, muito consistente. Figurinha marcada aí no mercado aí dos cursos de ESG, mas o da SPM tem lá a ver, tá? Vamos junto, Bom, Luzia, muito grato mais uma vez pela sua presença, e eu gostaria de começar com uma breve visão assim para você trazer para a gente sobre ESG, A gente conversa bastante sobre isso. E como comunicador, trabalhei 20 anos numa grande empresa, vi esse processo de perto da responsabilidade social numa grande empresa, como a Petrobras, por exemplo. E eu vejo que assim a responsabilidade social corporativa, digamos assim, ela tem um histórico que atravessa muito essa questão da comunicação, da reputação, por toda a questão dessa necessidade que as empresas foram vendo de investir na reputação, de investir no relacionamento com os públicos, E isso tem um limiar muito forte, muito importante em relação à questão do greenwash, em relação à questão da propaganda, da persuasão, de você construir ali um recall, uma boa reputação com seus públicos, E aí a gente viu aí a partir de... Eu lembro mais ou menos nos anos de 2018, 2019, eu estava no RI lá da Petrobras e comecei a ouvir essa história de o investidor ESG. Foi quando eu me lembro dessa primeira vez que eu ouvi essa palavra lá dentro. Os investidores ESG, que são investidores que se preocupam, que tem esse olhar, aquela fatia ali que tem mais preocupação, que estão sempre cobrando aquilo ali. Então a gente viu aí essa eclosão a partir de 2020, 2021, principalmente com a pandemia. Eu gostaria de ouvir você, que está trabalhando há tanto tempo aí com finanças sustentáveis, muito antes de se chamar de ESG. Traz uma retrospectiva aí sobre o seu olhar como engenheira, mestrado em economia, atuando no mercado financeiro. Traz uma visão para a gente. Boa, Pedro. Assim, eu acho que tem uma questão ali de uma história, por trás. Como eu trabalho nesse mercado já há algum tempo, eu acho que a gente sempre teve, assim, esse olhar de trazer os temas de sustentabilidade
mais pé no chão, né? Assim, menos preocupada com a questão de comunicação, claro que é super importante, não só comunicação, mas posicionamento das empresas, né? Como é que as empresas olham para esse tema? Eu acho que esse é um tema super relevante, mas ele tem que estar muito casado com a intenção mesmo, né? Qual é o propósito daquilo, se faz sentido ou não. E assim, pelo lado de, né, mais técnico, né? E eu trabalhei em consultoria, sempre assessorando empresas nesse mercado, sempre teve essa preocupação real, né? Sustentabilidade, a gente está falando de limites de recursos naturais, a gente está falando de poluição, de emissões, né? De impactos sociais. Então, acho que tudo isso, existe uma razão para a gente tratar desse tema. Não é só, né, querer ser legal, ser bonzinho, né? Que eu acho que muitas vezes é a visão que se passa, né? Por conta, né, de alguma comunicação que não foi muito adequada ou do tal do greenwashing. Isso realmente acontece e ok, né? Eu acho que a gente vem evoluindo muito ao longo dos anos nesse sentido, entendendo qual é realmente o papel desse tema, seja ele ESG, responsabilidade social, sustentabilidade, né? Os nomes vão mudando, Sim. a nomenclatura muda, mas o tema é esse, assim, entender que existem limites para consumo, existem relações com outras partes, por exemplo, comunidades no entorno, fornecedores, clientes, né? Existe também né, o que a gente sempre fala, que é a governança, né? O G, né, do ESG, que é muito importante também. Então, acho que tudo isso está evoluindo, as pessoas estão entendendo mais a razão da gente tratar tudo isso. E pelo lado de investimentos, foi um pouco a mesma coisa, né? Eu acho que quando a gente está do lado ali de olhar empresas que você tem interesse em investir, que você tem interesse em ser sócio, né, digamos assim, obviamente você quer que aquele negócio cresça continuamente, cresça sem ter muitas turbulências, sem ter riscos reputacionais graves Com previsibilidade, associados, né? com previsibilidade, com retorno no longo prazo. E é justamente nisso que casa você fazer uma avaliação de aspectos ambientais, sociais, de governança nas empresas do ponto de vista do investimento, né? Que é olhar para quais são os riscos que não estão identificados, que podem se materializar ali no médio prazo, no curto prazo, enfim. E a gente teve muitos exemplos, né, de riscos que acabaram se materializando, sejam eles ambientais, sociais ou de governança, que não tinham sido previstos, não estava nem ali na visão do investidor. E aí, isso passou a fazer parte do dia a dia do mundo de investimentos. É óbvio que, pelo lado de investimentos, também tem o tal do greenwashing, né? Muita gente acabou se aproveitando disso para dizer que são investimentos sustentáveis, finanças sustentáveis. Sim. A gente já passou desse momento, né? Eu acho que teve realmente, porque houve ali né, assim, um interesse muito grande, né, principalmente depois da pandemia, e agora a gente está tentando acomodar um pouco mais isso, ou seja, investimentos sustentáveis são importantes, por quê? Porque você pode, eventualmente, olhar para riscos que você não estava olhando inicialmente. Sim. E, da mesma forma, olhar para algumas boas oportunidades de negócios. Sim. E a gente tem também vários exemplos em relação a isso. E aí, assim, citando alguns, né, mais comuns, assim, a gente vai falar de energia renovável, a gente vai falar de transição energética, a gente vai falar de negócios, né, tecnologias sociais também, né, que ajudam uma determinada né, parcela, né, de grupos, né, sejam eles grupos minorizados, enfim. Existem também oportunidades, não é só a visão do risco, mas também de olhar boas oportunidades de negócio e sempre pensando no retorno, né? Quando a gente está falando do mundo de investimentos, nada disso está descolado do retorno, né? A gente sempre vai olhar, é uma componente muito importante. Então, assim, eu acho que é uma visão, muitas vezes, né, que acaba sendo bem pragmática nesse sentido, né, que traz todo mundo ali para a realidade, para o chão, e que, ao mesmo tempo, também faz com que as empresas também comecem a prestar mais atenção nisso. Tem o lado da comunicação, do posicionamento, que é super importante, mas, puxa, tem alguém ali que está me perguntando, tem alguém ali que está me pedindo para eu ter um posicionamento, né, práticas mais adequadas. E como é que a conta fecha também, né? E como é que a conta fecha? Aí deixa eu perguntar, você, que a gente estava
por exemplo, né? Tem você está atuando, né, nessa área desde aí, e finanças sustentáveis, acho que desde o início dos anos 2000, não é isso? Assim, Na verdade, eu fiz um mestrado, meu mestrado eu fiz em 90 e... Não, desculpa, não foi em 90, não, foi em 2000 e pouco. 2007, foi por aí, que eu comecei a olhar um pouco mais para esse eu queria tema. ter essa visão justamente de alguém do mercado. Porque a gente sabe, quando a gente estudando, o Lênin sabe que ali o conceito de ESG, ele se entende, né, ali em 2004 com aquele esforço da ONU, com né, um relatório, né, com o Carey Wins, Isso. do Vence Quem Se Importa. Dali, aí até as cartas, né, a carta de Larry Fink em 2018, né, que ele está falando ali e que é também entendido como um grande ápice disso aí. No mercado financeiro, o termo ESG, ele já vinha desde antes sendo falado antes de 2018 ou foi mais ou menos a partir dali mesmo que esse termo começou a realmente ser falado? Já tinha. Já era falado, né? Dos investidores ESG, né? Porque era um pouco dessa visão, né? De olhar aspectos ambientais, sociais e de governança. Né? Então, era muito calcado nessa análise. Por que, né, veio muito esse termo? Quando você vai fazer uma avaliação, uma análise de empresas, né, que a gente chama de valuation, né, que é fazer toda a conta ali, né, de quanto vale aquela empresa, normalmente, né, os analistas vão, né, olhar todos os parâmetros econômico-financeiros, balanço, né, tudo que ali entra na conta, né, de uma avaliação de empresa. E aí, por que tem esse termo? Porque você olhar, além disso, você vai olhar quais são os aspectos ambientais, sociais de governança atrelados. Governança é uma coisa que já se olha normalmente, assim, não é algo tão novo assim, né? Governança é muito importante, é lógico que a gente vê práticas de governança, né, sendo aprimoradas, regras também sendo, né, mais rigorosas. Ao longo das crises também que acontece de reputação, desde Enron. No mundo todo, né? Que assim, demandou que tivesse, né, regras de governança um pouco mais alinhadas. E aí, quando você começa a incorporar a avaliação de aspectos ambientais e sociais, você cria ali uma nova forma de fazer uma avaliação de empresa. Então, na prática, é isso. Bom, eu tenho lá o valuation da companhia, mas ela também tem aspectos sociais ou ambientais que são críticos, que pode eventualmente entrar na conta. Agora, né, o entrar na conta é que é o grande desafio. Eu acho que lá nos idos de 2004, quando essa terminologia começou a ser cunhada, tinha-se esse objetivo, mas na prática é muito difícil você incorporar. Hoje, eu posso dizer que a gente já tem mais ferramentas, porque a gente tem mais informação das companhias, a gente tem mais transparência, a gente tem mais percepção, né, do risco potencial, né, de uma companhia, por exemplo, não gerenciar adequadamente seus aspectos ambientais mais críticos. E esse esforço, ou seja, justamente a dificuldade é a parametrização dessas práticas, né? De entender. Aí queria que você fizesse um link com isso. Em relação, por exemplo, à taxonomia sustentável, também é um esforço dessa mesma parametrização. Exato. Então, é meio que a gente está nessa nessa parametrização de entender como que a gente avalia esses aspectos socioambientais e como que insere isso no... Exatamente. É como é que você começa a criar, né, referências, inclusive. Né? A gestão daquela empresa, ela é boa ou ruim? Eu preciso entender, né? Sobre que critério, né? Sobre quais critérios eu vou utilizar. Quando tem algum acidente crítico, você é ruim, mas você faz isso depois, né? Você precisa entender antes como é que você consegue medir tudo isso. E essa medição, essa incorporação, né, que a gente chama da integração dos aspectos socioambientais de governança numa avaliação de empresa, ou seja, o quanto a boa ou a má gestão desses aspectos de uma empresa pode afetar o seu valor, né? Isso é uma ciência muito mais sofisticada. E assim, não vou dizer que, nossa, precisamos, né, de uma metodologia mega complexa. Não é assim, é de você realmente conseguir entender que você tem informação suficiente para incorporar isso e dizer, essa empresa, ela vai ter ali um desconto, ela vai ter um prêmio,
no seu valuation porque ela tem boas ou más práticas socioambientais de governança, né? Para você chegar nessa métrica, não é algo tão simples. Assim, deveria ser simples, mas a gente precisa ter informações confiáveis, a gente precisa entender, de fato, se faz sentido incorporar ou não, né? Se realmente aquilo vai ter uma percepção pelo lado de investimentos, de que muda, né, o valuation ou não, né? E tudo isso eu acho que a gente está construindo, né? A gente tem um caminho ali a realmente conseguir incorporar cada vez mais. Existe um termo que fala dos riscos financeiros, não financeiros, e tem os, acho que é pré-financeiros também, né? Isso que chama, Eles chamam extra-financeiros, pré-financeiros. Enfim. Explica um pouco o que é isso. Que não é... E aí tem uma grande discussão em torno disso, né? Porque tem muita gente que fala que os aspectos socioambientais, por exemplo, eles não são financeiros, né? São extra-financeiros, são pré-financeiros, enfim. Mas, assim, no limite, ele vai ser financeiro em algum momento, né? É interessante porque quando eu falo assim, né? O risco pré-financeiro, ele dá uma noção de que ele não é financeiro ainda, né? Ainda, exato, Mas e o que ser, a gente chama de extra-financeiros, ou seja, tudo aquilo que não está necessariamente no balanço. Mas como você mencionou, né? A gente está construindo uma taxonomia, a gente está construindo regras, né? Indicadores pelo ISSB, que é justamente para começar a trazer esses parâmetros para os balanços das empresas. E aí, nesse caso, ele vai se tornar um dado financeiro, né? Porque você vai estar quantificando de alguma forma, né, alguns indicadores importantes do ponto de vista socioambiental e de governança. E aí você começa a trazer isso para uma métrica um pouco mais quantificável, né? Eu acho que é interessante essa discussão, né? Porque aí já a gente seguindo aqui para o assunto seguinte, do contexto atual, né? Porque muitas vezes a gente vê uma série de esses questionamentos, né? Que a gente... porque o ESG é só greenwash, porque é só aquilo, porque isso não serve, atrapalha, né? E o que a gente vê é que, assim, você pode chamar do nome que você quiser, mas, assim, se a gente for pensar aí desde do século passado, ali vou colocar um marco, assim, daquelas ações que empresas americanas sofreram por estar querendo fazer filantropia, e que sofreram ali ações, né, ações judiciais, de acionistas que estavam questionando essas ações, que seriam extra-financeiras, né? Desde sempre o que a gente está vendo? Que, de alguma forma, esse mundo dos negócios, ele não consegue endereçar todas as questões dos seus impactos. Não consegue endereçar. Ainda não consegue, exato. Então, a gente está construindo, a gente está, seja com o nome de responsabilidade social, seja com o nome de ESG, como for, estamos tentando construir uma forma de esses negócios atenderem melhor. Até uma coisa que a gente estava falando, né, que, assim, embora, né, e hoje a gente teve ali um boom, né, da questão ESG lá em 2018, 19, 20, e agora a gente está vendo esse movimento ao contrário, né, e eu trabalho com isso há 20 anos, e assim, isso sempre acontece. Tem hora que tá na moda, todo mundo fala, depois ninguém quer saber, né, faz parte, eu acho, mas assim, uma coisa é fato, independentemente do nome que a gente use, a gente já está se deparando com os limites do planeta, a gente se depara com as questões climáticas. É real, é fato. Não adianta dizer, isso aqui é coisa de ativista, né? Não, não é. É o mundo real. Por isso que eu acho que no mundo de investimentos a gente começou a olhar muito para isso, porque sim, de fato afeta o valor das empresas. Seja por uma métrica que é mais objetiva, por exemplo, quando se materializa num acidente, que a empresa tem que pagar multa, tem que fazer reparação, tem que fazer recomposição de áreas, enfim, e aí é mais, né, objetivo, seja pela questão reputacional. E aí a gente teve vários exemplos de empresas no mundo todo que demoraram um tempo para recuperar, né, uma reputação que foi manchada devido a algum tipo de evento mais crítico, né? Que isso já é mais difícil da gente medir, mas a gente sabe que acontece. Então, hoje, acho que a gente está num movimento em que, né, assim, fica-se muito discutindo, né? A ESG caiu tá fora de moda e tal. Mas, assim, ok, pode ser que não vamos mais usar ESG, então, né? E tem até algumas instituições voltando atrás em relação a essa terminologia, não estão mais usando. Por quê? Porque, cria um ranço, né? Tem ali uma discussão, cria-se um debate em torno disso.
Mas o fato é que temos problemas ainda, né? Eles não deixaram de existir porque saiu de moda, né? E eu acho que muito de algumas empresas, de determinados setores principalmente, então, continuam muito preocupados, porque sim, existe limitação de recursos, de repente você tinha ali uma disponibilidade de água que você não tem mais, ou que você vai precisar, né, ter um sistema de refrigeração, né, por exemplo, discute-se muito, né, a questão dos data centers, né, que precisam de energia, principalmente para inteligência artificial, são novos cenários, a gente não tinha isso há 10 anos atrás, agora a gente tem uma questão real. E a gente precisa saber onde vai instalar, quem que pode disponibilizar energia, quem que pode ter água disponível para resfriamento. Mão de obra também, né? Os riscos de mão de obra escrava, né? Exato, tá toda hora acontecendo também. Alguma coisa aí. Não, esse é um outro tema que eu falo, né? Que parece uma coisa do século passado, mas é cada vez mais presente, né? A gente fala pouco às vezes sobre isso, mas tem cadeias que são extremamente vulneráveis. E aí, assim, tem o risco, né, de você ter que indenizar, de você pagar e você vai ter que fazer, né, a reparação, mas tem um risco reputacional imenso também. Sim. A gente já viu várias marcas ali que são rechaçadas porque tiveram ali envolvimento com mão de obra escrava, infantil. Então, assim, os problemas continuam existindo, né, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Maravilha. Vamos seguir aqui pro próximo tópico, né? Para a gente falar um pouco sobre esse momento, né, que a gente está vivendo hoje, desses questionamentos e assim, e a relevância aí da eleição do Trump e de todo o movimento também político que isso representa no mundo, né? Desse aspecto, né? Queria que você trouxesse assim, algumas considerações de como é que você vê isso em relação às marcas, né, de marcas que estão... Você já falou um pouco, mas acho que para aprofundar, de marcas, né, que retroagiram, outras também que estão se reafirmando. Não sei se você viu que a Harvard, né, acabou de emitir um posicionamento sim. Em relação a isso. Sim. Como é que você vê isso em relação ao mercado financeiro, a esse movimento real das empresas? Pois eu acho que isso tudo, né, tá se gerando um ruído, né, porque é isso, as empresas, principalmente americanas, né, e aí cada dia ouço uma história, a empresa tal, né, diz que não pode usar o termo mais diversidade, né, tá excluído de qualquer comunicação, né, diversidade e inclusão é um termo proibido. Aí tem, né, essa questão, né, de muitos gestores voltarem atrás, né, gestores de investimentos, voltarem atrás nessas políticas, né, não só de diversidade e inclusão, mas de combate, né, ao aquecimento global, mudanças climáticas. E assim, nos Estados Unidos, eu sei que tem uma questão que é judicial, assim. O cara vai sofrer alguma consequência, vai sofrer alguma sanção, ou, né, eu tiro ali o dinheiro, né, da sua gestora porque você não tá, né, você tá usando termos que eu não concordo. Assim, no fundo, isso é uma grande distração ali, né, e causa um ruído. Sim. E causa ali vai atrasar, digamos assim, né? O que a gente já estava evoluindo na discussão e o debate é super importante, né? Tanto dos excessos quanto do que realmente é necessário. Mas o fato é que hoje a gente está envolvido ali num cenário de muita volatilidade, muitas incertezas, né? E que você acaba tirando um pouco do foco da discussão, que era o mais importante. Então, eu vejo muito nesse movimento, nesse sentido, né? Mas, assim, já ouvi também de alguns gestores que disseram, olha, a gente teve que voltar atrás, né? Recuar um pouco na comunicação e no posicionamento, mas a gente sabe que realmente precisamos investir em setores que vão promover uma transição para uma economia de mais baixo carbono. Porque a gente sabe que né, são negócios relevantes, importantes, né, tem muitos países, muitas empresas que estão muito preocupadas e querem, né, fazer essa transição, por exemplo, e a gente só realmente está recuando um pouco nessa comunicação.
E eu vejo isso muito acontecendo, né? Então, assim, olha, não vamos ficar falando que é ESG, porque já citou o nome, já vem alguém querendo criticar, né? Até a própria BlackRock, né? O próprio Exatamente. Larry Fink fez isso, né? Exatamente. Que disse que não ia mais usar o termo, mas aquilo não some, né? Das análises, não tem como isso sumir, né? E aí, assim, eu acho que voltando para o pragmatismo, né? Essas gestoras, é isso, ninguém está querendo ali salvar a humanidade. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Sim. E é isso, tem bons negócios, tem uma economia que está se formando, que precisa realmente olhar para as questões climáticas? Existe isso, é real, né? A gente não pode mais ignorar, né, as consequências que a gente já está sofrendo. Então, assim, temperaturas elevadas, né, como acontece aqui no Brasil, durante o período de verão que você tem aquelas ondas de calor, fica muito mais difícil a gente, né, a nossa sensação de bem-estar, ela fica prejudicada. Sim. E aí o que acontece? É mais ar-condicionado, né, resolve o problema? Não necessariamente resolve. Então, assim, de repente a gente tem que pensar em cidades mais sustentáveis, em alternativas para se adaptar a esses novos cenários. E essa é uma oportunidade de negócio, né? Quem estiver mais atento, com certeza São oportunidades que surgem ali, né? Exatamente, Como é que você avalia, assim, com essa... né? A gente não pode simplesmente ignorar, né? Os Estados Unidos, né? A pujança da economia e o efeito geopolítico disso. Qual é o efeito disso, na sua ótica, assim, nesse fluxo de capitais para investimentos em negócios sustentáveis, em energias renováveis? Isso é verificável, assim? Uma queda? Não, eu acho assim, que não necessariamente uma queda, né? Assim, Estados Unidos tem toda essa revisão, mas eu acho que pensar nesse assunto agora talvez seja o menor problema, né, nosso, né? Tem essa questão toda desse mercado tá muito mais volátil, com muito mais risco, eu acho que é uma preocupação muito grande, e aí você acaba meio que deixando de lado essa discussão. Mas, por exemplo, a gente acompanha muito o mercado europeu, né? E na Europa tá tendo uma adequação desses critérios. Então, houve toda uma revisão, né, da regulação, de terminologias, de nomes que você pode utilizar. Isso está ficando mais rigoroso. E aí, consequentemente, isso deve diminuir o volume, não quer dizer que diminuiu o fluxo para esse tipo de investimento, mas ficou mais rigoroso dizer que é um fundo de investimento sustentável, por exemplo. Sim. Muito por conta do greenwashing, né? Como a gente estava falando lá no início. Houve aquela empolgação, vamos fazer o fundo, esse aqui é meu fundo, é bacana. Mas assim, tem regra, né? Temos que colocar ali um norte para o que realmente pode ser considerado investimento sustentável. E a Europa está fazendo, né, um pente fino, né? Tá criando regras mais específicas, tá determinando critérios, né, de exclusão para setores, né, que estão mais envolvidos em combustíveis fósseis. Então, assim, a discussão tá evoluindo, né? Agora, em termos de interesse, né, e aí eu acho que a gente pode falar muito da outra ponta, né, porque todo mundo vai fazer uma gestão de um fundo de investimento sustentável se tiver uma demanda, né? Se o meu cliente me pedir, se o meu cliente tiver interesse, se ele quiser realmente aplicar todos esses filtros, né, de avaliação. E aí eu posso dizer que a demanda para alguns mercados, ela realmente deu uma estagnada, para outros, e aí eu falo muito dos nossos clientes na Europa, né? Eles estão muito mais preocupados, estão procurando fundos, mas assim, com os critérios mais rigorosos. Então, acho que a gente está no momento em que talvez esse mercado tenha uma caída, uma estabilizada, dependendo da região, mas porque houve, né, um retrocesso, digamos assim, nessa demanda, porque a gente está discutindo outras coisas que não deveríamos estar discutindo agora, mas também houve, né, critérios mais bem, né, definidos em relação a isso. E aí, voltando para a taxonomia é algo que vai ajudar muito. Por quê? Porque a taxonomia vai definir projetos ou negócios estão realmente contribuindo para o desenvolvimento sustentável. De forma objetiva e verificável. Exato.
E aí, quando a gente tiver a implementação disso aqui no Brasil também, com certeza a gente vai ter uma nova revisão, né? Por quê? Porque a gente vai ter ali o critério mais bem definido, o que ajuda, porque você sabe exatamente aonde você pode investir em projetos que são reconhecidamente projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável, né? Luzia, vamos falar aqui sobre um outro assunto também, super leve, aqui só tem assuntos leves, né? Sim, tranquilo. Super tranquilo, né? Então, a gente tá acompanhando, né, todo esse contexto, então você sabe que um dos tópicos, assim, mais críticos, né, desses tópicos está ligado à questão das emissões, né, naturalmente. Sim. Como isso provoca o efeito estufa, o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? E a gente tem no olho desse furacão aí a indústria petrolífera, né? Que a gente já tem conhecimento suficiente para entender que a emissão, né, de gás a partir da queima, né, dos combustíveis fósseis é a principal causa, Sim. Né? Junto com outros aspectos como uso do solo, resíduos e outros aspectos, né? A gente está vendo aqui no Brasil também toda essa polêmica, né, e uma disputa, inclusive, dentro do governo em relação à exploração de petróleo na margem equatorial. Sim. Né? Então, quero trazer uma visão minha que eu venho construindo e te ouvir sobre isso, né, assim. Eu entendo que, de certa forma, naturalmente, por conta da COP30, que vai ser realizada aqui em novembro no Brasil, a gente, e por conta, né, de ser um projeto naquela região, né, então ele meio que se tornou uma espécie de um emblema, ali, de um símbolo, de um posicionamento geral do Brasil em relação ao assunto, né, com várias perspectivas, e aqui eu estou muito na postura de estudar mesmo, de ouvir as pessoas, Sim. entender, né, e eu percebo que tem uma série de questões aí envolvidas, porque a gente sabe que ainda precisa do petróleo, do ponto de vista de geração de energia, né? Ainda é necessário, mas também a gente sabe que algumas alternativas para serem construídas precisam de ter investimento, precisa de ter alguma quebra do ciclo para você poder tornar aquilo mais barato, para você tornar isso Viável, né? mais viável, né? Como é que você vê isso nesse contexto geral do mercado financeiro? O que é que falta para uma transição mais efetiva? Como é que você está acompanhando isso? Esse assunto, ele é mais... Eu acho que merece muito debate, né? Eu acho que a gente discutiu, né, sobre isso. Qual que é a visão que a gente traz aqui, né? Eu acho que tem um ponto que é importante, né? Não se discute se é relevante ou não, assim. É relevante. Exploração ali naquela região é relevante, né? Para você ter ali... seja, né, uma exploração maior, ter mais recursos, enfim. E aí, uma parte do mercado, né, totalmente a favor, né, e a própria empresa quer fazer essa exploração. E é um fato. O que acontece? Eu acho que é inevitável. Assim, eu, honestamente, acho que é inevitável, vai acontecer. Estamos no ano de COP, vai ser... Tá, assim, eu acho que essa discussão está muito mais travada, porque para o Brasil se posicionar a favor de uma exploração numa região super sensível, né, de um combustível fóssil, no ano que está sediando a COP, assim, eu acho que tem ali uma discussão importante a ser feita. Mas eu acho que, além de tudo, né, assim, os impactos vão existir, né, assim, não tem como não ter, mas tem que tentar minimizar o máximo possível, né, esse impacto da melhor forma possível. Talvez tenha uma melhor forma? Não, acho que se a gente for falar, né, dos ambientalistas que estão mais ali próximos da região, obviamente vão ser totalmente contra, né? Mas eu honestamente acho que não tem como não acontecer. Né? Assim, é uma região que tem ali um potencial super grande, o Brasil tem ali essa demanda, digamos assim. A gente, embora seja um país que tem ali uma geração de energia a partir de renováveis bastante grande, né? Mas em termos de segurança energética, seja, né, uma série de outros fatores, é relevante para o país. Então, assim, é polêmico.
Sim. Né? E assim, eu acho que a gente tem que colocar muito essa discussão muito pé no chão, assim. Obviamente, temos muitos, né, poréns, né, para aprovar um projeto como esse. Existe uma série de questões que estão sendo discutidas. Aí eu posso dizer que eu, particularmente, não sou super especialista para dizer até que ponto uma coisa compensa a outra, mas eu acho que isso tem que ser discutido, né? Até que ponto vale a pena você ter uma exploração, né, pagando o preço de você ter lá um dano, né, na região, de você ter impactos que vão ser irreversíveis. Tem que botar na conta, eu acho que é isso. E é por isso que eu falo que a inserção, né, da análise de aspectos ambientais e sociais, principalmente, numa tomada de decisão de investimentos, é isso. A gente até então não colocava essa componente na conta. Era só retorno, era só o lucro, era só explorar, né? E isso foi a grande falha, né? Porque você também tem, além dos impactos ambientais, os sociais ali. Puxa, o quanto aquelas comunidades vão ser afetadas? O quanto ela precisa ser, né, compensada? Existe uma compensação, né? E a gente nunca discutiu isso claramente. Eu acho que a partir de agora a gente tem que começar a colocar isso na conta, né? Não simplesmente dizer, precisamos explorar e a conta fecha, né? Vou investir aqui, vou ter o retorno daqui, tantos, né, volume de tanto para ser explorado. Mas e os impactos? Será que a gente vai conseguir, de alguma forma, internalizar isso e colocar na conta final? Né? Então, acho que por isso que eu vejo que tem que ser muito discutido. E tem que ser, assim, uma discussão muito mais realista ali, né? Não de querer impedir totalmente, mas saber que sim, né, é uma exploração que deve acontecer, mas também da gente conseguir impor ali alguns limites, ou impor, né, algumas medidas que sejam mais, que consigam amenizar um pouco mais os potenciais impactos. Você consegue, assim, visualizar, assim, como é que o mercado financeiro entende, ou se vai ter se a COP, né, a realização da COP tem uma expectativa em relação a isso, ou não é muito previsível, assim, para o mercado poder estar observando? Pois é, eu acho assim, a COP traz muita visibilidade para o Brasil, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Vai ter um monte de gente que vem para cá, né? Assim, não só os negociadores que vão realmente discutir, mas atrai um público gigantesco, né? Atrai empresas, atrai investidores, atrai ONGs, comunidades, né? E ali eu acho que ele serve muito para ter esse momento ali de discutir, e é muito emblemático que seja aqui no Brasil. Então, acho que a gente talvez, né, devesse aproveitar muito mais esse momento para colocar o país em evidência, né? E assim, é óbvio, né, que a gente tem que discutir as nossas questões mais críticas, mas também de trazer ali soluções para isso, né? A gente estava falando de exploração de combustíveis fósseis, que é um dos principais causadores, né, do efeito estufa, né, do agravamento do efeito estufa, do aquecimento global. Mas a gente tem aqui um posicionamento muito importante em relação ao desmatamento, né? E é isso que eu acho que coloca em foco o Brasil. Quais são as ações que a gente está tomando para reduzir desmatamento? Ou quais são as ações que a gente está falando para desenvolver um setor agrícola um pouco mais sustentável, né? Que também trabalhe né, essa coisa dos impactos, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Mas, do ponto de vista do mercado financeiro, exceto por alguns gestores que estão muito mais né, atuantes, né, e vão lá realmente para discutir, debater temas críticos, mas acho que no geral, aí eu falo do mercado como um todo, que é um pouco da minha percepção, ainda faz pouca diferença. É uma discussão que acontece lá, vem um monte de gente, né? Até tem aquilo evento. virar uma política material ali, demora, né? Demora. Tem um time diferente, né? E assim, ainda não gera, assim. O que está acontecendo aqui no nosso dia a dia ali, né? É o que vai
pesar muito mais. As urgências. A COP ali a gente sabe que é um evento que acontece, né? Então, assim, é muito a minha visão, tá? Assim, do que eu percebo no meu dia a dia. Tanto é que a gente não participa efetivamente, assim, das COPs. Eu não vou ali porque, assim, tipo, pra gente não faz muito sentido, porque é muito mais essa discussão, né, num nível mais de governo, de sociedade civil, né, para o mundo de investimentos já é uma outra história. Um assunto que a gente não falou ali quando a gente falou sobre a Europa, né, esse que você comentou aí sobre as regulações, a pressão que existe, né, a gente está acompanhando também a Europa com o EUDR, né, que tem todo esse controle em relação às emissões, ao que é que está entrando. Então, na sua visão, isso, assim, de certa forma, segue no mesmo curso ali, devagar e sempre, de evolução dessa cobrança em relação às emissões, ou você vê uma mudança em relação a alguma coisa sobre isso? Eles fizeram uma revisão ali dos prazos de implementação, né? Sim, verdade. Então, assim, atrasou... Houve uma pressão aqui do Brasil, né? Houve, mas acho que houve uma pressão, né, por parte de alguns países, né? Brasil foi um dos que entrou, né, na própria OMC para debater isso. Sim. Mas acho que houve também uma discussão dos próprios países da comunidade europeia, né? Porque é isso, a gente está vivendo um mundo muito mais complexo. Né? A Europa tá ali, assim, tá em guerra, né? A guerra tá ali batendo na porta. Então, acho que houve uma pressão, por quê? Porque as regras estavam ficando muito rigorosas, né? Havia uma demanda para relatórios, para controles, né? Então, isso aumenta custo, né? E aí você perde um pouco a competitividade. Então, acho que houve uma pressão de alguns países ali para que, poxa, vamos recuar um pouco, vamos esperar um pouco mais para ver como é que, né, o mundo vai lidar ali nos próximos anos com todas essas questões. E eu acho que faz muito sentido, tá? Porque, de fato, assim, regra para due diligence de cadeia de fornecedores, de reporte de empresas, regra para essa questão da entrada de produtos, né? Fazer o controle de emissões e tudo mais, isso exige um custo adicional. Você precisa monitorar, você precisa ter a informação, né? Eventualmente você vai bloquear algum fornecedor porque ele não está de acordo com a regulação. Então, assim, houve sim uma pausa ali, né? Eles atrasaram mais 1 ou 2 anos, né? Para que pudesse, né, acomodar um pouco melhor essas regras, mas acho que muito mais porque o mundo está muito mais complicado, né? A Europa sempre foi muito mais ativa nessas discussões, né, de definir critérios e regras, mas acho que chegou-se no momento em que, puxa, calma, vamos ver como é que o mundo vai andar nos próximos 2 anos, porque está muito complicado, né? Eu acho que a gente vive, né, um mundo mais complexo. E aí não é só pela questão da guerra em si, mas é isso. Como é que a gente vai redesenhar a cadeia de fornecimentos global hoje? E aí teve mais agora esse choque, né, das tarifas, né? E aí, assim, as coisas vão acabar se redesenhando, né? E como é que a gente vai lidar com tudo isso? A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Queria te perguntar e pedir também, né? Achei legal aquela sua fala sobre, né, todo o tempo aí de experiência nessa área, acompanhando, né, essa área, e essas idas e vindas, esses altos e baixos aí. Então, eu queria que você trouxesse assim, uma visão que pudesse também transmitir assim, para jovens e estudantes, pessoas que muita gente se interessa por esse assunto, né, porque a gente se fala hoje sobre essa questão até da ansiedade climática, né? Assim, a galera que... Muito. Tipo assim, na minha vez o mundo tá pegando fogo, né? Que visão você pode trazer, assim, para pessoas que têm esse interesse, não desistirem para entender aí Você tocou num ponto interessante, né? Assim, quando a gente dá aula, né? Você quer ser, às vezes, extremamente técnico, dizer assim, olha, como é complicado e tal, né? E uma coisa que eu aprendi, né, e percebi é isso. Quando a gente vai falar sobre clima, né, é isso. Se você for extremamente ali no limite, né, da tecnicidade, de dizer impacto, nossa, não tem mais jeito e tal, a galera fica desesperada, né? E é ruim isso também, né? Não dá pra você sempre ser extremamente pessimista, né? E aí, assim, até mudei o tom de algumas aulas, né? Já fiz algumas adequações, porque chegava no final da aula, o pessoal falava, meu Deus, e agora, né?
Assim, teve gente que falava, nossa, pelo amor de Deus, eu não queria ter filho, eu não vou ter mais filho. Não, calma, né? Meu Deus, não vamos... Então, assim, acho que a gente tem que realmente passar essa mensagem mais otimista. E, assim, como eu tô há muito tempo aqui, eu acho que eu aprendi é isso, você tem que ser bastante resiliente. Porque, sim, vai ter períodos de baixo, mas como a gente que trabalha com isso acredita, né, não só... né, sabe dos problemas reais, mas assim, poxa, eu acredito que a gente realmente tem que caminhar para uma economia mais sustentável, eu acredito que a gente tem que mudar comportamento, eu acredito que as empresas, né, vão melhorar processos, pode ser, né, a duras penas, né, a gente pode ter muitas decepções pelo caminho, mas assim, não tem jeito, né, a gente tem que estar muito resiliente em relação a isso. E aí o que eu diria é bem assim, dessa experiência. Eu acho que teve muitos momentos de baixa, que aí você, né, como profissional, você fala, putz, vou mudar de área, vou fazer outra coisa. Mas aí você para e pensa, fala assim, não, calma. Se não é a gente aqui para olhar, para persistir, né, para bater ali e aqui, né, insistir para que as empresas tenham um posicionamento melhor, até mesmo a gente, né? Poxa, num período de alta, né, eu vou estar fora disso, né? E foi muito o que aconteceu. Acho que teve muitos anos que eu tive que persistir, não, vamos lá. Até mesmo, né, na área de investimentos, né? Tinha época que ninguém queria saber. Aí quando deu, né, explodiu todo mundo, né? Não, vamos fazer acontecer, pô, legal. Vamos aproveitar o momento. Mas a gente sabe que essa empolgação ali, né, ela tem altos e baixos, né? E foi realmente o que aconteceu. E nesse período agora, né, de mais baixa, digamos assim, eu acho que é o momento que a gente realmente tem que se debruçar cada vez mais, né? Discutir esses temas que são mais, né, críticos. E ali, é isso, acho que somos, né, os profissionais da área que vão começar a forçar. Não, calma, precisamos discutir aqui uma questão importante de impactos ambientais e sociais nessa exploração. Ou não podemos deixar o assunto desmatamento, né, cair ali porque o assunto não está mais em moda, né? Então, acho que tem um papel nosso como profissional de estar ali mantendo o assunto, né, assim, entrando naquilo que a gente consegue influenciar, né, interferir. E eu acho que, como, né, professora, eu sempre falo para os alunos, né, assim, a gente tem que cada vez mais estudar, se especializar. O mundo muda muito rápido. Que era um ano atrás. É totalmente diferente do cenário que a gente tem hoje. E a gente precisa se atualizar, precisa entender um contexto, né? E eu acho que os profissionais da área, né, que conseguem entender essas nuances, né, e conseguem navegar ali em vários setores. Então, eu estou na área de investimentos, mas tem muitos profissionais que estão nas empresas, em empresas de setores críticos, né? É fácil quando você trabalha numa empresa que tem ali a causa e tá tudo redondinho. Não, a gente precisa dos profissionais nos setores que são ali complicados, né? E esses profissionais precisam ter a competência técnica, precisam estudar, precisam se manter resilientes, porque eu acho que é muito do nosso papel ali conseguir enfrentar as dificuldades nesses momentos mais de baixa. Eu diria isso. Maravilha. Luzia, muito grato, tá? Pela Obrigada, eu que agradeço. Muito Foi obrigado, ótimo. Tá bom? Então, como a gente mais uma vez viu aqui na conversa, parece que dá tempo. Vamos estudar, vamos trabalhar e vamos seguir. Vamos. O podcast Dá Tempo tem patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Este episódio do podcast Dá Tempo teve suas emissões de carbono compensadas com apoio da Mangtech.